Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais uma leitura bíblica. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e deixe seu like aí no vídeo. Hoje, eu queria passar para vocês. Hoje eu propus um desafio na minha igreja e eu queria lançar para vocês também. Nós paramos aqui em Marcos, mas hoje eu vou estar lendo só um trechinho pra gente dar uma atualizada aí na nossa vida, porque essa que foi a proposta hoje no culto e eu queria estender isso para vocês que estão aqui na internet comigo também. Vamos lá? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, como é fácil agradar a Deus, a gente só precisa ter fé para agradar Ele, só precisa ter fé. E o que foi proposto? O que eu sempre digo que a gente tem que fazer? Que a gente tem que se renovar e principalmente renovar a nossa fé. Se não houver uma renovação da nossa fé, fica difícil até pra gente caminhar. Eu costumo fazer uma comparação bem lógica com o oxigênio. Vocês veem o oxigênio? Vocês tocam o oxigênio? Opa, passou um oxigênio aqui, vou pegar? Não. Mas você sabe que ele é essencial para você estar vivo, para você poder continuar andando, falando. Sem oxigênio, em poucos minutos você morre. E a fé é a mesma coisa, nós não podemos pegá-la, nós não podemos apalpá-la, mas nós sabemos da importância e da força que ela tem, nós sabemos o quanto ela é fundamental para a nossa vida, tanto quanto o oxigênio. E ela é tão fundamental que aqui está dizendo que sem ela nós não conseguimos nem sequer agradar a Deus. Por mais que façamos aqui, se nós não tivermos fé, nós não conseguimos nem sequer agradar ao nosso Pai. Então, a proposta é nós nos renovarmos a nossa fé, atualizarmos a nossa fé. E eu propus para o pessoal da igreja que 7 dias é suficiente para a gente mudar não só nosso jeito, mas mudar nossos hábitos, mudar várias coisas. Em 7 dias nós podemos fazer uma atualização da nossa fé, uma atualização do nosso corpo, uma atualização da nossa mente, fazer uma mudança de mindset. Ah, mas como que eu vou fazer isso? 7 dias é muito pouco tempo. Não. 7 dias é o suficiente para você para você começar, para você falar assim, não, então tá, então vamos começar. Porque tudo que a gente começa assim, não, vou fazer por 40 dias, aí já tá no peso enorme. Ah, não, vou fazer por 30 dias, aí já fica muito pesado. Então, vamos fazer por 7. Se a gente aguentar 7, a gente já tá no lucro. O que vocês acham? Então, a proposta é a seguinte, vou falar bem rapidinho antes da gente voltar para nossa leitura bíblica. O negócio é o seguinte, o que eu propus? 7 dias. O que a gente pode começar mudando o quê? Hábitos simples. Se a gente, em 7 dias, comer um pouquinho menos, sabe aquele pãozinho extra que a gente come, em vez de comer um, come dois? Sabe aquele lanchinho da tarde pesado? Aquele milkshake, aquela coisa assim, de cortar por 7 dias. Fazer nossas refeições mais certinhas ali, tomar um café da manhã legal, almoçar legal, mas o suficiente, tipo, o que as nutricionistas meio que falam pra gente comer? Uma proteína, 3 colheres de arroz, 3 de feijão, uma salada, investir bastante nos legumes. E no jantar, comer uma coisa mais leve e só. Toma um chá pra dormir, um leitinho, nada de bobeira, nada de doce, nada de coisas extras por uma semana, só uma semana. A hora que você quiser comer aquele sorvete, sabe? Tomar aquele sorvete, comer aquele chocolate. Eu falo que eu amo chocolate, sou chocolatra. Como chocolate todos os dias e não é pouco não. Então, assim, pra mim é um jejum, né? É um jejum de chocolate. Sabe, você fala, não, só por 7 dias eu acho que eu posso aguentar. Segunda coisa que a gente vai tentar mudar. Tomar mais água. Vocês já perceberam? Às vezes eu passo o dia todo que eu tomo pouquíssima água. Vocês já tentaram se atentar a isso? Que o mínimo é que o nosso corpo, grande parte dele é composto por água. E quando você toma mais água, você vai eliminando as toxinas, você vai se sentindo melhor, você vai se sentindo mais disposto, você elimina às vezes dores nas juntas, dores de cabeça, muitas coisas você já vai eliminando só de tomar água, porque você vai se purificando ali com a água. Tomar 2 litros de água, é muita coisa. Não, gente, é garrafinha de meio litro, sabe? Se você se policiar ali, tem que tomar 4, tem que tomar
5, tomo 2 de manhã, 1 na hora do almoço e 2 à tarde. Aí, pouquinho. E aí você tomou sua água, certo? Qual outra coisa que eu propus? Ficar 7 dias sem gastar com bobagens. Comprar somente o que realmente a gente precisa. Precisa ao supermercado, vou comprar o necessário para essa semana. Não vou comprar uma blusinha nova, não vou comprar maquiagem, sabe? Isso eu tô falando pras mulheres. Às vezes os homens, vou comprar uma ferramenta. Quer dizer, não tá precisando, não tem mania de comprar ferramenta. Não vou comprar essa semana, não. Poupar o seu dinheiro por uma semana. Não vou lá naquela lanchonete comer aquele hambúrguer gourmet. Não, essa semana não. Essa semana eu estou na semana da economia. Essa semana eu vou poupar o meu corpo de porcarias e você já vai estar economizando aí. Se você já se poupar disso daquela pizza de sábado à noite, sabe? Se você já se poupar disso, tá poupando o seu corpo e você tá poupando o seu bolso. E, claro que é o mais importante, é você ter um hábito, uma conexão com Deus. Para renovar o quê? Estamos falando 3 coisas aqui para renovar o nosso bolso, para renovar o nosso corpo, que é água e alimento, e o nosso bolso. 3 coisas. Agora vamos falar da renovação da alma. A hora que você acorda, em vez de pegar o seu celular para entrar no WhatsApp ou para entrar no Facebook para ver o que a dona Joana fez na noite passada, você fazer uma oração. Abrir o olho, uma oração. Não tô falando de uma oração de 2 horas, não. Pode ser uma oração rápida, mas uma oração de agradecimento. Abrir o olho e fazer essa oração. Todo mundo. Tá com seu esposo do lado, ele tá com ele. Vamos fazer oração junto aqui, bem. Vamos fazer juntos. Uma oração. Abrir o olho, primeiro ato, uma oração. De agradecimento pelo dia de ontem, das coisas boas que podem ter acontecido, dos livramentos que você pode ter sofrido, ou simplesmente agradecer por você estar vivo. Primeira coisa. E a segunda coisa que eu propus para quem não tem o hábito de leitura é ler um livro da Bíblia. Não, muito grande. Propus para ler João. Todo mundo comece por João, apesar de quem já me acompanha, mas leia você, João. Todo. São 21 capítulos. Se você ler 3 capítulos por dia, você conclui João em uma semana. 3 capítulos é muita coisa. 3 capítulos é 20 minutos, gente. Vocês ficam aí na Netflix, vendo novela, vendo porcaria na internet aí por horas. 20 minutos dedicados a Deus. Se você não puder dedicar 20 minutos a Deus, você quer que Deus dedique tudo pra você, pra sua vida? Porque a hora que você estiver mergulhado aqui, você vai ter mais entendimento, você vai ter mais renovo e você vai ter mais alegria. Combinado, então? 20 minutinhos de leitura, lê João. E se você tiver dificuldade, lê pra você ouvir sua voz. Lê em voz alta, pra ouvir mesmo. O que a Bíblia tá falando com você? Ouça a sua voz falando com você. Ouça sua voz lendo. E Deus vai falar profundamente com você mais ainda. Porque eu me encontrei lendo a Bíblia quando eu comecei a ler e ouvir. É muito mais fácil, é muito mais gostoso, tem muito mais conexão. Lê com seu marido, lê com seus filhos. Pega agora a gente vai pegar nosso livro e vamos ler aqui, 20 minutinhos. Vamos pegar e vamos ler, que a gente tem que terminar o livro de João em uma semana. E depois de uma semana, eu duvido que muita coisa não mudou na sua vida. Porque muda. Muda no corpo, muda no bolso e muda na alma. Combinado? Nosso desafio tá lançado. E agora vamos continuar onde nós paramos em Marcos. Então, vamos lá. Marcos. A acusação contra Jesus. E vamos lá. E Jesus lá, segurando as pontas, né? Então, nós estamos em Marcos, no capítulo 3, no versículo 20. Então, Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar isso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Belzebu. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Imagina, né? Já foi falado isso lá em Mateus. Imagina Jesus, santo, livre de pecados, ter que ainda ouvir essas coisas. Imagina você. Às vezes você sofre uma injustiça pequenininha, você já quer botar fogo no mundo. Imagina Jesus sendo que eu vi que ele tava com o diabo. E como o diabo expulsando o diabo. Era tão absurdo, né? Diabo expulsando o diabo, né? Como é que pode, né? Cobra comendo cobra. Então Jesus o chamou e lhes falou,
por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Acabei de falar, Jesus mesmo, né? Que chega a ser assim, você... Como assim Satanás expulsar Satanás? Acho que Jesus falou assim, gente, é tanto absurdo, é uma injustiça tão grande, esse povo fala tanta besteira na minha cabeça, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Se então poderá roubar a casa dele. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens que lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Ok? Então, assim, vamos nos policiar quanto às nossas palavras, né? E eu não falei ainda o principal que eu tinha, que era pra ensinar a... Por que eu tô com essa borrachinha aqui? E cada vez que a gente falar ou reclamar, dá uma puxadinha na borrachinha. E aí vem de encontro a palavra aqui, cuidado com o que sai da sua boca, cuidado com a blasfêmia, cuidado com as coisas que você pode falar, podem ser muito profundas e agressivas. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque nós temos que tomar cuidado. E essa técnica da borrachinha, cada vez que você ou falar um palavrão, ou falar alguma coisa, ou reclamar, você dá uma puxadinha. E aí seu cérebro vai entender, não, peraí, isso não é legal. Isso não é legal. E eu falei pro pessoal, gente, vocês dão uma puxadinha e já falam, não, eu não tenho por que reclamar. Eu tenho uma vida abundante, eu tenho bênçãos, eu tenho Jesus na minha vida. Então, eu sou extremamente privilegiado. E essa técnica é ótima, gente. Eu sou uma pessoa que às vezes estou reclamando de bobeira, já lá, não tem por que reclamar. E não tem mesmo. E não tem. A gente reclama de tudo porque nós estamos acostumados a reclamar. Ok? E aqui tá dizendo... E falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo, ou seja, os caras estavam falando coisas que não tinham nem sentido, que eram absurdas e que eram blasfêmias. E Jesus, Satanás expulsar Satanás? Chega a ser ridículo se você parar pra pensar, né? Continuando aqui no versículo 31, a mãe e os irmãos de Jesus. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhes disseram... Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É Jesus não fazendo diferença, né? Ele já estava ali num patamar que ele estava totalmente entregue ao seu propósito, né? Ele simplesmente, ele abriu mão das pessoas que conviveram com ele a vida toda ali. E às vezes realmente é o que nós temos que fazer. Abrir mão de algumas pessoas na nossa vida para que a gente possa realmente cumprir o nosso propósito, para que possamos realmente abrir os caminhos. Porque tem pessoas que ficam ali agarradas a pessoas que são do seu convívio e não se expandem. E não é certo isso. Você não pode ser agarrado, extremamente grudado em pessoas. Você tem que ser... consciente que você tem que andar e seguir o seu propósito. Capítulo 4, a parábola do semeador. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram, sufocaram as plantas e... de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse,
A vocês foi dado o ministério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como semente lançada no terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge uma outra tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Ou outras ainda, como semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam às preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-se infrutíferas. Outras pessoas são como sementes lançadas em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100%. Meus amores, qual semente você quer ser nessa vida? Qual semente você quer ser? Você quer dar frutos? Você quer ficar sufocada? Você quer ficar pelo caminho? Qual semente você quer? Porque não é difícil você ser a semente que trará boa colheita. Só depende de você. A semente é lançada. Jesus tá aí para todo mundo. Agora a colheita, você germinar e você dar bons frutos, depende de você. Não depende só da pessoa que lançou a semente, ok? A candeia. Capítulo 4, versículo 21. Ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado, e a quem não tiver, até o que tem lhe será retirado. Aqui é muito conhecido esse versículo, né? Com a medida que você mede, você será medido, né? Então, é tomar cuidado tanto com o que fala, como fala, né? Para não julgar, né? Ou falar alguma coisa que possa magoar alguém, né? Porque no fim, tudo volta pra gente. Uma hora ou outra, tudo volta pra gente. Seja bom ou seja ruim. A parábola da semente. Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão primeiro do talo, depois a espiga e então o grão cheio da espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa o foice porque chegou a colheita. A parábola do grão de mostarda. Novamente ele disse: Com que compraremos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? E como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra, no entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrir-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando alguém, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhe tudo. Uma coisa que chama a minha atenção é quando fala que o menor grão, né? O menor grão de mostarda, ele se tornava uma árvore majestosa.
Então, às vezes, você não precisa ter as palavras mais bonitas, o lugar mais bonito para você estar formando uma árvore majestosa, para você estar fazendo grandes coisas para Deus, né? Às vezes ali a sua sementinha é pequena, mas se você plantar ela com amor, com carinho, ela pode virar uma árvore majestosa, né? É isso que chama a minha atenção. Deixa eu anotar aqui. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado, deixando a multidão. Eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se a completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Uau! Imagina, gente, que eles lá com medo. Não importa o tamanho da tempestade. Se você crê que Jesus está no seu barco, não importa. E tempestade, gente, tem todo verão, né? Toda hora vai ter tempestades na vida da gente. Vocês já perceberam? É uma coisa assim, constante. Sendo crente, não sendo crente. Seja lá qual for a sua denominação, a nossa vida sempre tem tempestades. Sempre. E é uma coisa que não dá para você se desesperar. Você tem que aprender a ter fé, aprender a crer, acreditar que Deus tem o melhor pra gente, que Deus tem o melhor pra nós e que tudo pode mudar através da nossa fé. E é o que eu digo, não tem o que fazer. Tempestades virão, coisas acontecerão, né? Até mesmo que se for tudo muito perfeito, tudo muito cor-de-rosa, você também vai cansar da vida, né? Eu sei que o ser humano ele é movido a desafios. E quanto maior o desafio, quanto maior a prova da nossa fé, maior é a nossa expectativa criada, maior é aquilo que nós sentimos no final, aquela felicidade, aquele regozijo, aquela coisa de, olha, a minha fé realmente moveu uma montanha, a minha fé realmente acalmou essa tempestade, a minha fé realmente transformou essa tempestade toda num chuvisco. E foi a minha fé. E isso é grandioso dentro da gente. Capítulo 5. A cura de um endemoniado. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes que quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que tu queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muito. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava
pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se no precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato à cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera, o endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Jesus era extremamente inteligente, né? Claro que com esse ato, né, que Jesus fez, o rapaz que estava endemoniado ficou extremamente impressionado, né? Imagina o sofrimento desse homem durante anos, né? Da família, de tudo. Jesus sabia que ele querer acompanhar Jesus era um ato nobre, porque Jesus tinha salvado a vida dele. Só que ele ficar ali, ele era a prova viva do poder de Deus na vida dele. E às vezes nós somos prova viva do poder de Deus. Nossa vida é uma das maiores provas. E esse homem, ele naquela região ali, foi suficiente. Jesus saiu, mas deixou a semente ali. E aquela semente germinou e trouxe muitas outras árvores frondosas aí naquele lugar. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Eu vou estar parando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E a gente continua no próximo vídeo. Então, eu parei no capítulo 5, no versículo 19. Ok, meus amores? Beijinho.